Muito bem, amados e queridos irmãos e amigos, muito boa noite a todos, na paz do Senhor. Deus abençoe a todos nossos amados e queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma live aqui pelas redes sociais e gostaríamos de convidar a todos os nossos amados e queridos irmãos e amigos para assistir, para ouvir a palavra de Deus e também peço a vocês para compartilhar, tá bom? E também nós ontem não fizemos, mas hoje nós estamos aqui de volta para juntos adorarmos a Deus. Continuamos sem culto nas igrejas, continuamos em dificuldades, atravessando problemas, dificuldades por conta desse isolamento social, e sabemos que não é fácil a gente ficar sem se congregar, sem fazer os trabalhos da igreja. Nós que estamos todo dia aqui orando na nossa casa, fazendo culto doméstico e fazendo essa live, pregando a palavra, até que está bom. E muitos irmãozinhos que não têm acesso às redes sociais, tem muitos irmãos que não têm celular com Android e não assiste nada dos nossos trabalhos, e a gente só lamenta e continua muito preocupado com esses irmãos. A igreja do Brasil para Cristo aqui em Hidrolândia vinha num desempenho muito bom, de uma caminhada muito, muito maravilhosa, pessoas se reconciliando, aceitando Jesus. Do mês de abril, para vocês terem uma ideia, do mês de fevereiro para o mês de março, antes desse isolamento, a gente vinha já contando entre os que tinham aceitado e os que tinham se reconciliado, me parece que 17 pessoas dentro de um mês. Então estava havendo um desempenho muito grande na caminhada espiritual, salvação de vidas, reconciliação. E logo agora aconteceu esse isolamento, esse decreto para a gente ter que ficar isolado. E nós sabemos que, todo mundo sabe disso, que não é uma perseguição contra os evangélicos, nem contra ninguém, a gente sabe muito bem disso. É um cuidado com a saúde, né? Para não se espalhar o vírus da Covid-16, ou melhor, Covid-19, que é na realidade uma pandemia que tem se propagado não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E nós damos graças a Deus que aqui no Brasil é onde está menos, né? Tem menos infectados e menos óbito também aqui no nosso país, graças a Deus. Vamos continuar orando a Deus, pedindo a Deus fazendo a nossa parte, pedindo a Deus para nos defender e defender o povo de Deus, defender a nossa nação, para que a gente possa atravessar esse período tão tenebroso, tão preocupante, possa atravessar de uma maneira melhor possível, com menos óbito e infectados possível. Vamos orar a Deus, para Deus abençoar a nossa nação, abençoar a sua obra, o seu trabalho e a nossa nação. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Celestial, Senhor eterno e amado, Senhor da glória, nosso muito obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Pai, te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger o teu povo, a tua igreja, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e a nossa nação. Abençoa, ó Deus,
as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Abençoa, Senhor, a glória, todo o teu povo e toda a tua igreja. Pai eterno, Pai poderoso, te pedimos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a glória, ó Deus, o teu povo, como o povo de Israel, Senhor, que foi guardado diante daquelas 10 pragas no Egito, que o Senhor venha guardar o teu povo, Senhor, a glória, diante de uma peste, uma praga de vírus que tem se levantado contra, ó Deus, todo mundo, principalmente contra a nossa nação e o teu povo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos guardar, rica e poderosamente, como diz a tua palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, como disse o salmista no Salmo 91. Glória a Deus, aleluias. A tua palavra diz, o salmista no Salmo 34, que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Diz a tua palavra ainda no mesmo capítulo, no mesmo Salmo de número 34, vinde meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que é o homem que deseja vir, que quer largos dias para ver o bem, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Por isso, meu Deus, diz a tua palavra, glória a Deus, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Por isso, meu Pai, nós te oramos confiando na tua palavra, como sempre estamos falando, Senhor. Nós acreditamos na tua palavra. Diz a tua palavra que uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Diz a tua palavra em Malaquias 3:18, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso, meu Pai, nós entregamos em tuas mãos, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, guarda a nossa nação, como eu já te pedi, Senhor, guarda a nossa cidade, guarda o nosso estado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, queridos e amados irmãos internautas que nos ouvem nesta noite, nós gostaríamos de meditar em uma passagem da Bíblia que se encontra no Velho Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 32, que tem como epígrafe: Davi dispõe a pelejar contra o gigante. Glória a Deus. Vamos ler então, vamos ler essa passagem da Bíblia, até onde o Senhor nos conceder. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a pelejar contra ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim,
lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste e filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém. Somente até o versículo de número 37. Queridos e amados irmãos, nós temos lido uma mensagem maravilhosa. Estamos diante de uma grande mensagem que é muito apropriada para os dias de hoje. Estamos em pleno século XXI, estamos atravessando por esta pandemia, como já falamos nesta noite, e coisa nunca vista. Eu, pelo menos, nunca tinha me deparado com situação dessa maneira. Então eu creio que é permissão de Deus, a mão de Deus está sendo pesando, porque eu creio que Deus permitiu, porque se Deus não tivesse permitido, nada disso estava acontecendo, para que o povo reconheça que o Senhor é Deus, porque o povo estão brincando demais com Deus, estão fazendo de Jesus um lixo, fora aqueles que se dizem cristãos também, que se dizem cristãos e também não estão nem aí para as coisas de Deus. E Deus está, eu creio, Deus está zangado, Deus está irado. Deus disse lá no livro de Gênesis, no capítulo 6 para o capítulo 7, quando ele mandou Noé fazer a arca, ele disse: eu estou arrependido de ter feito o homem. Eu vou destruir de sobre a face da terra todo o homem que criei, desde o homem até o animal. Toda a carne que é espírito de vida sobre a terra vai expirará. E a Bíblia diz, meus irmãos e amigos, que assim como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou a arca, sem que eles percebessem, diz a palavra, que todos foram consumidos. E a Bíblia diz que assim será na vinda do Filho do Homem. Noé passou 120 anos pregando. Hoje, praticamente, está com 120 anos também, aproximadamente, mais ou menos um pouco, que está sendo pregado o Evangelho sobre a face da terra. Está sendo pregada a palavra de Deus, o povo de Deus pregando a palavra. E muitas pessoas não estão nem aí, não estão nem preocupadas com respeito à vinda de Jesus. Hoje as pessoas se preocupam muito com a parte financeira, até muitas igrejas, muitos líderes religiosos, né? Muitos líderes religiosos só pregam muito mais prosperidade material. Prosperidade material, você vê as pessoas fazendo comércio da palavra de Deus, pregando coisa material, prosperidade material, que não tem nada a ver, não fala no sofrimento de Jesus, não falam mais no sofrimento de Jesus, não falam no preço que Jesus pagou para nos salvar. Muitas pessoas hoje estão assim, muitos líderes religiosos estão assim, e nós precisamos, meus amados e queridos irmãos,
nos preocuparmos com a salvação de almas, salvação da humanidade. Jesus veio para salvar, e pouco está se pregando sobre salvação, pouco está pregando sobre batismo com o Espírito Santo, pouco está se pregando sobre libertação espiritual, pouco está se pregando para um verdadeiro avivamento espiritual e preparação para ir morar no céu com Jesus. Pouco se prega sobre isso. Se prega mais sobre prosperidade, sobre isso, sobre aquilo outro, de financeiramente falando. Jesus, ele veio para salvar. E a salvação é através da fé. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue, diz a Bíblia? E como pregarão se não forem enviados? Quantos por aí não estão fazendo zoada, estão fazendo comércio da palavra de Deus, mas não estão pregando porque não tem chamada para pregar o Evangelho. Não estão pregando porque não são enviados, como diz a Bíblia. Não são enviados, estão preocupados com salvação de vidas, não estão preocupados com salvação de almas. E nós estamos hoje enfrentando um grande gigante no mundo, que é a falta de temor, a falta de fé, a falta de obediência, a falta de convenção. As pessoas precisam se libertar, se converter. E nós somos os culpados se isso não acontecer. Porque Jesus mandou nós. Ele disse, portanto, ide. Quando ele ressuscitou dos mortos, antes de ser assuntos aos céus, ele disse, portanto, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não pediu, Jesus não pede para ninguém fazer nada, ele manda. Quando ele disse, ide, ele está mandando. E será que você está obedecendo? Será que nós estamos obedecendo? Pois existe um dizer popular que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E se nós temos juízo, nós precisamos obedecer à voz de Deus. O ide de Jesus, ele está mandando. Estamos enfrentando hoje, no século 21, nos dias de hoje, um grande gigante. Fora o gigante da incredulidade, da falta de fé, da falta de obediência, da falta de temor e reverência a Deus. Estamos agora diante de um gigante chamado vírus do coronavírus, que botou todo mundo de joelho no mundo. Todo mundo de joelho. Está todo mundo parado. O mundo parou. Será que alguém não abriu os olhos ainda para ver isso? Será que você, meu amigo, meu irmão, será que você ainda não parou para pensar nisso? Que um simples vírus que é invisível, que ninguém vê, botou todo mundo de joelho. Todo mundo de joelho. É como dizia um certo pregador que eu ouvi hoje, cadê o poder das nações? O poder bélico das nações? O poder do armamento? O poder financeiro? A condição financeira? A posição social das grandes potências? Está todo mundo de joelho diante de um vírus invisível. Todo mundo de joelho. As igrejas fechou, o comércio fechou, tudo fechou, tudo parou, o mundo parou. E o que é que nós temos que fazer? Diz a Bíblia, mais uma vez repetir, sempre estou repetindo nessas lives, mas eu vou repetir porque é dias de nós bater na tecla. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13 em diante. O próprio Deus diz assim, se eu cerrar o céu, lá no versículo 13, do capítulo 7, 2 Crônica. Se eu cerrar o céu, é uma pergunta que Deus faz, e não mandar chuva, ou se eu enviar uma praga de gafanhoto no meio do povo, que consuma a lavoura, a terra. E lá no final do versículo 13 ele diz assim, e se eu enviar uma peste entre o meu povo? Mas no comecinho do verso 14 ele pergunta, ele diz, mas e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Será que nós estamos fazendo isso, meus irmãos? Será que nós estamos fazendo isso, meus queridos? Ou será que nós estamos, como dizia minha mãe, fazendo ouvido de mercador? Será que nós estamos parados, de braços cruzados, achando que
achando que isso é uma brincadeira. A coisa é mais séria do que o que alguém pensa, como o inferno e o céu. O inferno e o céu existe, e existe para alguém ir para lá. O inferno para o sofrimento eterno, e o céu para o gozo, descanso, aleluia, e alegria eterna. Então, meus amados, diz o primeiro versículo, aqui a epígrafe do texto diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Será que esse não é o gigante que nós estamos enfrentando hoje? Acabei de dizer, está tudo fechado, paralisou tudo. Quando Davi, meus amados e queridos irmãos, encontrou-se em uma situação que ninguém podia enfrentar o gigante, o que Davi fez? Davi foi lá no ribeiro e pegou lá do seixo de pedra, ele pegou 5 pedras. Há quem diga que essas 5 pedras que Davi pegou no ribeiro e colocou no alforje de pastor, diz a Bíblia, glória a Deus, que Davi, diz a Bíblia que essas 5 pedras correspondem às 5 letras do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos e amados, Davi venceu a guerra contra os filisteus, que vinham afrontando o povo de Deus. Glória a Deus. Eliabe, o irmão de Davi, ele ficou totalmente irado quando ele viu Davi se levantando e comprando a briga. Eliabe, ele disse: eu sabia que tu és desse jeito mesmo, que tu és um cara que, com outras palavras, que gosta de comprar, de entrar em confusão. Gosta de entrar em confusão, Davi. Davi disse: olha, eu vou contra esse filisteu, porque ele não afrontou nada mais, nada menos do que o exército do Deus vivo. Aleluia. E eu vou mostrar para este incircunciso filisteu, aleluia, glória a Deus, que ele não afrontou qualquer um, ele está afrontando o povo de Deus, o exército do Deus vivo, e eu vou para a peleja contra ele. Queridos e amados irmãos, pode ver que aqui no comecinho, aqui no verso 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Oh glória, aleluia. Essa é uma palavra, Marinha e Jeú, que estão aqui comigo, os irmãos que estão aí do outro lado, que estão nos ouvindo através dessa live. Essa é uma palavra, irmãos, que muito nos encoraja nesse momento. Muito nos encoraja. É por isso que é bom ler a Bíblia, a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela nos encoraja. Aleluia, glória a Deus. Davi disse para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste incircunciso filisteu. Aleluia. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque ele diz: teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Quando tiver todo mundo desfalecendo. Quantas pessoas hoje estão pegando depressão, estão sendo acometidas de depressão, de ansiedade? Você liga no jornal, principalmente nas mídias mais de destaque. Você liga a televisão, não fala mais de outra coisa. Agora não tem mais outro crime, é só a Covid-19. Não tem mais outro crime, é só isso. Não tem mais nada, não tem mais homicídio, não tem mais feminicídio, não tem mais assalto, não tem mais nada de criminalidade, é só Covid-16. Parece que render essa notícia, dá muito lucros para os meios de comunicação, principalmente a mídia da alta. Então, meus queridos e amados irmãos, essa palavra é uma palavra de encorajamento para mim, para você e para todos nós, principalmente para nós que somos cristãos. Aleluia. Davi, irmãos, aleluia, ele se levantou, ele ficou com nojo do gigante que estava afrontando o povo de Deus. Ele disse: não desfaleça Saul, que era o rei ainda, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, pois o teu servo irá e pelejará
contra este filisteu. Diz o versículo de número 32. E o versículo 33 ele diz: porém Saul disse a Davi. Ó, vem aqui agora a parte pessimista, negativa, medrosa, frouxo, covarde. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo na angústia, a tua força será pequena. Nós não podemos se mostrar frouxo, irmão. Nós temos que acreditar. Nós precisamos acreditar. E alguém pode dizer: pastor, e por que é que você está com a igreja fechada? Porque eu tenho que obedecer às autoridades. E eu tenho que contribuir também para a saúde da própria igreja e da população. A Bíblia diz diz o grande sábio Salomão que o sábio vê o mal e foge. Mas o desinformado, o simples, o que tem falta de conhecimento, ele passa e sofre a pena. Então tudo isso nós temos que fazer. Claro que nós vamos ficar com a igreja fechada toda a vida. Isso é só por enquanto, só enquanto está baixado esse decreto e a gente vê que a situação do vírus está perigosa nesse período do mês, até o meado para o final do mês, desse mês de abril que nós estamos. Mas nós não estamos aqui morrendo de medo, não. Nós estamos acreditando no Senhor. Estamos obedecendo às autoridades, tanto a autoridade governamental, como autoridade criminal, como também os profissionais da saúde. Mas não é porque estamos sendo forçados, não é porque estamos sendo obrigados, perseguidos, não. É uma coisa que a gente está fazendo para o bem-estar da nossa população, do nosso povo, dos nossos irmãos e de todo o povo. Tá certo? Mas eu queria dizer, não há motivo para pânico. Não devemos entrar em pânico. Devemos acreditar no Senhor. Como disse o salmista aqui, no versículo 33, ele, porém Saul, olha, versículo 32, ele diz: teu servirá e vai pelejar contra esse filisteu. Enfrenta, meu irmão, enfrenta, meu amigo, essa luta, essa batalha. Porque o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor vai nos abençoar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Não desfaleça. Aleluia. Não desfaleça. A Bíblia diz que nós podemos até estar abatido, mas não vencido. Aleluia. Glória a Deus. Perplexo, mas não desanimado. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra no verso de número, o salmista, ainda no Davi, no versículo de número 33, porém Saul disse a Davi. Saul era a parte negativa, era a parte do medo, a frouxidão, a covardia. Ele diz: contra esse filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha aqui a mensagem de Saul. Isso aqui é a mensagem de frouxidão. É uma mensagem de um líder frouxo, de um líder que não acredita. Nós, meus amados irmãos, pastores, obreiros, povo de Deus, como líder, nós precisamos encorajar o nosso povo. Nós precisamos dizer ao nosso povo que, aleluia, o Senhor vai na nossa frente e no general chamado Jesus Cristo, Jeová, e Deus, Jeová Jireh. Nós jamais vamos perder essa batalha. Nós vamos acreditar e vamos vencer. Aleluias! Se existe uma coisa, gente, que eu acredito muito, é na Bíblia, nesse livro aqui, nessa palavra. Eu acredito na palavra de Deus. E eu acredito que todos os pastores acreditam. Então tem que fazer o quê? Encorajar o rebanho, encorajar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Encorajar, aumentar, para que a fé dos irmãos seja acrescentada. Amém? No verso 34, então disse Davi agora responde a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Davi conta um exemplo. Teu servo, Saul, que sou eu, Davi, eu apacentava as ovelhas de meu pai. Com outras palavras, ele está dizendo isso. Glória a Deus. E vinha um leão e um urso, e tomava uma das ovelhas do rebanho. Sabe o que é que eu fiz? Davi dizendo para Saul: eu saí após dele. Aleluia. Saí após ele e o feri e o livrei
a da sua boca, ou seja, a ovelha da boca do leão e do urso. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Diz o versículo de número 35. Glória a Deus. O leão e o urso levantou contra mim. O que é que eu fiz? Agarrei ele pela barba, feri e matei. Glória a Deus. Eu me lembrei, sabe de quê, gente? Da minha avó. A minha avó, a mãe do meu pai. Minha avó paterna. Eu me lembro quando eu era menino. Ela foi tomar banho em uma cacimba, lá no interior. Eu morava no interior. E ela foi tomar banho na beira de um rio. E ela foi sozinha, já era uma velhinha. Talvez tivesse na época uns 60 e tantos anos. Quase 70 anos. E ela foi tomar banho lá e do nada surgiu nas areias daquele rio, perto daquela cacimba, ela estava tomando banho, uma raposa doida. E o que aconteceu? A raposa, do nada a raposa partiu para cima dela e agrediu. E a velhinha, minha avó, que não era nada mole, nada frouxa, o que ela fez? Ela se embolou com essa raposa na areia, pegou a raposa, agarrou ela pelo pescoço, botou ela debaixo da raiz de um pé de oiticica e ali prendeu o pescoço da raposa debaixo da raiz e matou a raposa pisando, sapateando em cima. Glória a Deus, aleluia. Davi fez assim também. Davi, ele fez assim também. Ele pegou o leão e o urso pela barba e diz a palavra que ele feriu, disse o próprio Davi, eu feri e o matei. Glória a Deus. Matou rasgando com as mãos. Por isso que ele foi chamado para ser rei de Israel. Aleluia. Porque Deus não tem compromisso com o covarde. Deus não tem compromisso com o frouxo. Deus não tem compromisso com o medroso. Aleluia. Como ele falou com Gideão. Prega uma mensagem aos tímidos, os covardes, os medrosos. Glória a Deus. Na primeira mensagem, já foi-se embora 22 mil. Só sobrou 10, era 32 mil. Deus disse, está muita gente, Gideão. É muita gente. Aleluia. Eu não quero vencer. Eu não vou vencer essa guerra com quantidade, não vou vencer com qualidade. Deus quer vencer, meus irmãos, a guerra com qualidade. Deus não está preocupado com quantidade. Deus quer qualidade. Deus quer homem sincero, homem fiel, homens e mulheres fiéis, sinceros, corajosos. Aleluia, que não são covardes. Disse Deus a Gideão, prega agora, prega uma mensagem, os tímidos, os covardes, os medrosos, né? Foi-se embora 22 mil, ficou 10 mil, era 32. Deus disse, ainda tem muita gente, Deus, leva o povo para beber no ribeiro, leva o povo para beber lá, beber água no ribeiro, e lá você manda todo mundo beber e observa, os que enfiaram a cara na água, e beber com a cara enfiada na água, esses não servem não. Esses são